Olá! Que alegria estar aqui de volta ao nosso canal. E é com imensa felicidade que eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada enquanto assistente social. Eu sou professora Paula Devaniri, sou assistente social há quase 20 anos e já permeei em diversas áreas. Saúde, habitação, saúde mental, na assistência social, na área socioambiental e na política de assistência social das Forças Armadas. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês um pouco da minha expertise profissional. Sejam todos bem-vindos e roda a vinheta! E hoje eu atuo como facilitadora de cursos, oficinas, palestras, realizo mentoria para estudantes e profissionais de serviço social e também realizo consultoria na gestão social da política pública de assistência social em alguns municípios aqui do estado da Bahia. Eu falo de Salvador, dessa cidade maravilhosa que eu amo tanto. Pois então, o vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, que muita gente entra em contato comigo e tem muitas dúvidas referente da atuação do assistente social em referência a situações de óbito. Pois é, quando a gente fala de óbito, muita gente associa somente ao universo da saúde. Aquele paciente, que está internado, que veio a óbito, e quem é que vai comunicar à família, aos familiares, que aquele paciente morreu, que aquele paciente faleceu. Muita gente só tem associação nesta intervenção. Mas eu compartilho aqui com vocês que quando a gente se trata de situações de óbitos, a gente parte para uma gama maior. Então, no vídeo de hoje, eu vou retratar aqui para vocês qual é o tipo de intervenção que o assistente social faz em situações de óbito. Pois é, eu fiz uma pautinha aqui para não esquecer, não deixar nada de fora. Então, a primeira coisa, quem é que comunica o óbito à família? Quem é que faz esse comunicado à família? É o assistente social? É claro que não. Quem comunica o óbito à família é o médico. É o médico que vai fazer a comunicação do óbito daquele paciente que estava internado e que veio a falecer. O assistente social não comunica óbito. Por quê? Não é uma atribuição privativa do assistente social e nem muito menos é atribuição do assistente social. O médico, que é o profissional qualificado, capacitado, que vai ter aquele trato com a família referente, à situação, o contexto, por que aquele ente veio a falecer. Muitas das vezes a família se desespera, quer saber por quê, qual foi a causa da morte, por que ele morreu. Então, é um médico que vai fazer esse tipo de intervenção, é ele que vai noticiar. E uma vez que, em algumas situações também, a família deseja fazer a doação dos órgãos. É aquele ser, aquele ente querido nosso, enquanto estava vivo, ele desejou, ele demonstrou para a família que gostaria de fazer a doação dos seus órgãos. Então, a família também vai externalizar que eles queria doar os órgãos e assim a família vai fazer, vai cumprir o desejo daquela pessoa. Então, também é o médico que vai fazer toda a viabilização para a doação de órgão. E neste caso, nessa situação do óbito no universo hospitalar, o assistente social pode estar junto com o médico? Pode não, deve. Por quê?
porque o profissional aí sim ele vai fazer a sua intervenção. De que forma? No acolhimento da família, vai orientar, vai orientar a família, né, referente a todas as tratativas, pode verificar junto à família se aquela pessoa tinha seguro de vida, como acionar o seguro de vida e assim por diante. Outra situação aqui que é bem interessante, muita gente desconhece, o Conselho Federal de Serviço Social fez uma normativa que é os parâmetros de atuação do assistente social na área da saúde, que é esse documentozinho aqui. Eu oriento vocês a ler, mesmo que eu não tenho interesse de atuar na área da saúde. Leia, conhecimento nunca é demais. E neste documento, o Conselho Federal de Serviço Social retrata que não é atribuição do assistente social comunicar o óbito à família. Eu já vi diversas situações e várias vezes colegas entram em contato comigo referente a essa questão de o assistente social comunicar o óbito, o assistente social marcar consulta, o assistente social participar, né, do processo de regulação, o assistente social solicitar ambulância e assim por diante. Então, é sempre bom a gente estar embasado e ter total propriedade do que é e do que não é a nossa atribuição. Mas quando a gente parte, né, não só para a esfera da saúde, em outras esferas, aonde é que nós vamos atuar em situação de óbito? Quais são as instituições que a gente está trabalhando e aconteceu uma situação de óbito? O que é que nós vamos fazer? Né? Então, eu retrato aqui para vocês. Na própria Forças Armadas, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, que acontece bastante, e o serviço social, ele tem essa intervenção. E isso varia de força para força, né? Na Marinha, as tratativas é de um jeito, no Exército já é de outra forma, porque eu falo que eu já conversei com a colega, garanto que na Força Aérea também seja de outra forma, em empresas privadas, uma vez que tem um assistente social. O assistente social, ele vai acolher, atender a família, né? E vai passar todas as orientações, todas as informações necessárias referente àquela pessoa que faleceu. Então, vamos lá. O que foi que eu pontuei aqui? Eu trouxe situações reais que aconteceram comigo, né? Enquanto eu estava atuando na Marinha. E qual foi a minha intervenção? A primeira situação foi um militar, um fuzileiro naval. Ele faleceu em exercício, né? Os fuzileiros navais, os militares de uma forma geral, sempre tem exercícios, né? Exercício de tiro, exercício de sobrevivência e assim por diante. E no caso dos fuzileiros, que é a Força Naval, eles têm uma rotatividade muito grande de exercícios. Sempre estão fazendo exercícios que a gente chama de adestramento. E neste adestramento aconteceu um acidente que ele foi eletrocutado. Então, ele morreu na hora. Ele estava, né, em uma cidade aqui do interior da Bahia fazendo exercício, veio o corpo, né, foi feito o translado, só que foi feito o enterro, todo o procedimento, mas ele, enquanto soldado, ele ainda não tinha adquirido a estabilidade. E neste caso, né, a família, né, porque ele não era casado, ele tinha uma filha, neste caso a mãe procurou o serviço social para saber os direitos da criança. O que é que a criança, enquanto dependente direta do militar, ela teria direito. Então, como são situações atípicas, né, não é uma situação que acontece todos os dias, então a gente recorre o quê? À normativa. Vamos fazer uma consulta técnica às normativas
para ver qual é o procedimento a ser adotado nesta situação. Então, pelo fato dele não ter, né, a estabilidade, né, a OM dele, a organização militar dele, achou que a família não tinha direito. E muito pelo contrário, tinha. Primeiro porque ele morreu em exercício, ele estava em serviço, né? Ele estava na ativa. E segundo que ele tinha uma dependente direta menor, né? Que era uma criança. Então, foi orientado tanto para a família quanto para o OM do militar também, que fazia jus uma vez que, né, tinha acontecido durante o exercício, né, o óbito, e ele tinha uma dependente direta menor. Até mesmo que ele fosse casado e tivesse também, né, somente a esposa e não tivesse uma filha, a esposa também teria direito à pensão militar, que foi nessa situação aonde prestamos o acolhimento, a orientação, o atendimento e o encaminhamento para o setor correspondente. Um outro contexto, né, foi do pai de um militar, né, que era dependente indireto, porque tem os dependentes diretos e indiretos. Por que o pai era dependente dele indireto? Porque ele não declarou o pai como dependente direto. Ou seja, o pai dependia economicamente dele, mas não estava vinculado à instituição. Uma vez que ele veio a falecer, então ele não teria direito ao auxílio funeral, uma vez que ele não era dependente direto. Então, acolhemos o militar, fizemos toda a orientação. Aí, nesse caso, né, que a instituição não tem como abarcar essa demanda, o que é que a gente faz? Aí a gente parte para outras esferas, no caso a esfera municipal. O auxílio funeral, ele é um benefício eventual. O próprio nome diz, é uma eventualidade. Para aquele momento que a gente não está esperando passar, né, está passando pelaquela situação e a gente precisa. Só que aqui, no município de Salvador, o benefício eventual, ele tem critérios de renda, né? Eu acho super errado, porque a pessoa morreu, né? E você, a parte funeral, o custeio é muito caro, caixão, cemitério, não, é um absurdo de caro. E você está solicitando o auxílio funeral, que é uma emergência, e você ainda tem que passar por um critério de renda que, por conta da renda do militar, que era um soldado, não se aplicava, né? Porque tinha que ser uma renda bem baixa. E ainda tem a questão burocrática, que é enterrado no cemitério municipal, são poucos cemitérios municipais que tem aqui. Em suma, a instituição não pode atender e o município também não pode atender face ao exposto da questão da renda per capita, né, da renda da família, da composição familiar. E o que foi que aconteceu nessa situação, né, já que nem a instituição e nem o município podia abarcar? Foi feito uma vaquinha entre os colegas, os campanhas, né, do militar para conseguir arrecadar o dinheiro e assim enterrar o pai do militar. Um outro contexto também, o genitor do militar morreu dentro do carro, né? E o militar, ele tem, assim, um vínculo muito grande com a instituição. Tudo que acontece na vida dele, ele busca a instituição. Então, neste caso, o pai do militar morreu dentro do carro e ele ligou para a instituição, né? Para pegar a orientação do que ele deveria fazer. Uma vez que a pessoa, né, é como se tivesse morrido em casa. Então, nessa situação, o médico que está acompanhando, né, aquela pessoa, né, é ele que deve atestar o óbito, né? Não adianta levar para o hospital, nem para uma UPA, né, unidade de pronto atendimento, que não vai ser atendido uma vez que a pessoa está morta. Então, nesse caso, existe o serviço
de verificação de óbito, serviço de verificação de óbito, que é o SVO. Eu pesquisei aqui, né? Aqui na Bahia, ele atende a área de Salvador, a região metropolitana de Salvador e alguns municípios um pouco mais distantes, mas não atende o estado como um todo. E o serviço de verificação de óbito, muita gente confunde com o IML, que é o Instituto Médico Legal. Então, o Instituto Médico Legal, né, ele vai investigar os óbitos por causas externas e é a pedido da autoridade policial. Já o SVO, ele esclarece os óbitos por causas naturais, mal definidas por requisição médica após o consentimento dos familiares. Então, nós, enquanto profissionais, dependendo da instituição na qual estejamos trabalhando, é importante a gente saber quais são os serviços que existem nas outras esferas, que é o que? A rede a qual nós vamos demandar de acordo com a situação que estamos acompanhando, que estamos atendendo. Isso é importante. E eu achei bem interessante que eu estava pesquisando e o serviço de verificação de óbito no estado do Ceará conta com assistentes sociais, conta com médico, logicamente, né? E conta também com assistentes sociais e, consequentemente, com estagiários de serviço social também. Eu achei bem interessante. Aqui na Bahia não tem, é só a equipe médica. E uma outra situação que eu acho bem interessante retratar aqui com vocês aconteceu um acidente, né? A Marinha tinha uma base militar na Antártida, né? Onde realizava pesquisas. E esse acidente repercutiu na mídia toda, ficou um bom tempo, né? Já tem anos que aconteceu isso. Mas a estação pegou fogo e vários militares conseguiram se salvar. Outros não tiveram a mesma sorte, que vieram a óbito, né? Morreram carbonizados. Então, o que foi que a instituição fez frente a esse acidente terrível? A instituição trouxe os corpos, né? E ficou no 1º Distrito Naval, que é no Rio de Janeiro, que é a sede mãe da Marinha, digamos assim. E neste caso, como tinha militares de Salvador, de outros estados, então foi destacada um assistente social de cada região, né? A instituição teve esse feeling, que eu achei bem positivo. Foram destacadas assistentes sociais de cada região para prestar apoio àquelas famílias. Ou seja, a família de Salvador foi destacado um assistente social daqui de Salvador para lá, para o Rio de Janeiro, para ficar acompanhando essa família em todo o processo. Não só assistente social, como psicóloga também. Então, a colega ficou fazendo todo o acompanhamento junto à família, né, porque os corpos demoraram para chegar, até a chegada no Rio de Janeiro, depois até a vinda aqui para Salvador. A colega ficou fazendo esse acompanhamento, né, por um bom tempo, depois das orientações de para dar entrada, né, na pensão, que o militar era casado, né, acolher a família, prestar todas as orientações. E muitas das vezes, né, eu falo com propriedade das minhas vivências profissionais, né? Muitas das vezes a pessoa tem seguro de vida e a família desconhece, ou se não, tem um auxílio funeral, né? Para o militar da ativa, o auxílio já é pago de imediato, é um prazo de 48 horas para pagar. Mas quando o militar é da reserva, o processo já é diferente. A família custeia todo o processo do funeral, pega os recibos e depois vai no setor que é responsável solicitar o ressarcimento. Então, tudo isso também passa pelo assistente social frente à questão de orientação. Então, cada instituição tem
o seu mecanismo, as suas tratativas referente à situação de óbito. Já no Exército, eu conversando com a colega, né, fazendo troca de experiências, lá ele já tem, né, as tratativas diferentes. Eles emprestam dinheiro para a família do militar que veio a falecer. E depois, quando a família recebe, né, o auxílio funeral, eles vão lá e pagam o empréstimo. Já na Marinha não funciona assim. Aí eu perguntei para ela, né, e as famílias voltam, pagam direitinho, né? Porque quando envolve dinheiro, o contexto muda completamente. Aí ela disse, algumas pagam e outras não pagam. Né? Eu disse, e aí faz o quê? Aí ela disse que faz um relatório, né? Tenta várias vezes receber esse recurso. Isso fica a cargo do Serviço Social do Exército, do EB. Faz um relatório, né, e termina ficando por isso aí. Então, cada instituição tem as suas tratativas. Aqui, né, os funcionários públicos do estado da Bahia também têm direito ao auxílio funeral, né, uma vez que morram durante o exercício, né, enquanto estão na ativa, e também quando vão, eu já ia dizer para a reserva, mas quando vão se aposentar. Para a reserva só vai o militar. Né, quando já estão aposentados. E quem trata disso, né, eu fui pesquisar, quem trata disso aqui é a Secretaria de Educação. Pois é, o funcionário público pode ser da educação, da saúde, da assistência social, seja lá de que esfera for, mas essas tratativas referentes ao óbito é tratada na Secretaria Estadual de Educação, que eu achei assim esquisito. Eu não sei se tem assistente social, que eu pesquisei e não achei, né? E por fim, né, é importante nós, enquanto profissionais, seja na instituição qual for que a gente esteja lotada, é primordial, imprescindível sabermos, né, de todo o contexto que a instituição tem para ofertar frente à questão de óbito, seja no auxílio funeral, licença luto, que muita gente desconhece, né? Cada instituição tem uma gama de parentes, né? E a quantidade de dias que aquela pessoa tem para gozar de licença luto. Lá na Marinha entrava mãe, pai, filho, né, esposa, enteado, tio, tia, né, avó. Para cada quantidade, para cada ente, era uma quantidade diferente. E isso também é primordial. Você, enquanto profissional daquela instituição, você saber. E saber também o que tem de rede de apoio, né? Seja o serviço do auxílio funeral municipal, o serviço de verificação de óbito ou um outro serviço, a gente também tem que ter essa propriedade, tem que conhecer. Quando aconteceu o caso do militar, né, que faleceu o pai, a minha supervisora, ela pediu para eu pegar a orientação com a colega do hospital, né? Eu já sabia, já tinha passado para ela que não teria enquadramento, uma vez que por conta da renda, né? Aí ela disse, mas pegue as orientações com a assistente social do hospital. Aí o que foi que eu fiz? Porque eu sou muito questionadora, né? Eu fui diretamente na fonte, eu liguei e falei com a coordenadora dos benefícios eventuais. Aí me identifiquei, né? E ela disse, olha, Paula, nessa situação ele não tem enquadramento, uma vez que é da renda. Porque quando eu retratei a situação toda, a primeira coisa que ela perguntou foi a renda. E ela disse, não tem enquadramento por conta da renda.
Então, eu fui firme, tinha propriedade do que estava falando, né? A minha supervisora, apesar de ser daqui de Salvador, passou muitos anos no Rio de Janeiro, então ela aqui de Salvador ela não conhecia praticamente nada, principalmente a rede, principalmente os serviços. Então, nesse momento, você tem que mostrar a propriedade da informação que você está prestando. E eu vou deixar linkado, eu achei um e-book bem interessante, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, que é o catálogo de atuação da assistente social na saúde, contribuições para o debate. Eu achei bem interessante, né? E como eu pontuei, o serviço de verificação de óbito do estado do Ceará, ele conta, né, com assistente social e com estagiária que faz todo o trâmite do benefício eventual de auxílio funeral, né, viabilizando o acesso dos serviços funerários, como urna, transporte de corpo, sepultamento e cemitério, cumprindo assim o compromisso de concluir de forma digna a assistência ao ciclo vital do cidadão, né? Nesse momento que a família está tão fragilizada, está desnorteada, a gente precisa ter aquela sensibilidade de estar próximo, de acolher, de orientar. Muitas das vezes a família não sabe nem o que fazer. Eu sempre ia um passo além, né? Sempre ia mais. Muitas das vezes, como eu pontuei, né, a família tinha o seguro de vida, orienta, olha, o seguro, você vai receber, é X. Muitas das vezes não sabe nem ligar, nem acionar o seguro, né? Então a gente também faz esse tipo de intervenção. Não é nossa atribuição, mas eu sempre fiz, né? Porque a família está ali fragilizada no momento de dor, no momento de sofrimento, a pessoa fica desnorteada que termina metendo os pés pelas mãos. Muitas das vezes aparece alguém para se aproveitar e assim por diante. Então, eu sempre orientava o quê? Você vai receber X do seguro, veja bem o que é que você vai fazer, né? Muitas vezes o dinheiro era um valor muito bom que dava para comprar uma casa, compre o seu imóvel próprio, saia do aluguel e assim por diante. Então, nós, assistentes sociais, né, referente à situação de óbito, cada contexto tem a sua particularidade. Mas como eu pontuei aqui no vídeo, a gente tem que ter propriedade, né, qualificação técnica para prestar, né, todas as orientações frente àquele contexto que a gente vem, né, atuando. Então você, enquanto profissional que está naquela referida instituição, leia, busque, saiba, né? Tem que estar com tudo aqui, ó, armazenado para cada tipo de situação que acontecer, né? Se for uma situação atípica, não sei, vou pegar a normativa, vou queimar, né? Como a gente diz na Marinha, vou queimar, vou ler, vou me apropriar, vou ter embasamento. Se a minha supervisora, né, quando ela contou, se eu não tivesse embasamento, eu ia o quê? Ia buscar outra colega, né, ela ia prestar aquela informação, eu não ia saber se estava certo ou se não estava, referente àquele contexto que eu estava, né, atendendo, vivenciando, e assim ia ficar. Então, a gente precisa, sim, ter embasamento. E quando é uma situação que foge ao nosso contexto, que a gente nunca vivenciou, tem que buscar. Tá joia? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo aqui. Deixe o seu like, que é super importante para o fortalecimento e crescimento do canal. E deixe o seu comentário, você profissional, já vivenciou, já atuou em alguma situação de óbito? Como foi a sua intervenção? Conte aqui para mim, porque eu quero saber. Vamos trocar experiências. E vocês que me assistiram, que ficaram comigo até agora, olha o coraçãozinho. Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu comentário também. Um super abraço, fica todo mundo super bem e até o próximo vídeo.